Nessa semana de Páscoa, meus irmãos, domingo que vem a Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus, e você sabe que na cruz do Calvário, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, Jesus ficou crucificado. Ele foi crucificado às 9, e nessas 6 horas, na cruz, perfurado, vazado pelos pregos, ali naquela cruz, Jesus falou 7 frases. São as 7 palavras da cruz. Eu queria convidar você, nessa semana, a meditar nessas palavras. Vai passar aí a Páscoa, a Semana Santa. Cada dia, guarde uma palavra dessa no seu coração, medite nelas, porque na hora de morrer, Jesus nos ensina a viver. Ali essas 7 frases, elas são profundas, são maravilhosas, são extraordinárias. Ele dá uma lição, né? Na hora da dor, da agonia, na hora da sua aflição mais terrível, Jesus está nos ensinando como viver. Então, desafio você a meditar nas 7 palavras da cruz, e hoje eu vou pregar sobre a primeira palavra da cruz, que está lá em Lucas capítulo 23, verso 34, Lucas 23, 34, vamos ler o verso 33 a 34, para você já saber as 7 palavras, né? A segunda é a que ele falou com o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira é que ele falou com Maria e João, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A quarta é que ele falou em aramaico e clamou a Deus, Deus meu, por que me abandonaste? A quinta é que ele expressou a sua necessidade física, tenho sede. A sexta é quando ele bradou tetelestai, falou, está consumado, toda a obra foi consumada. E a sétima palavra, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morreu como viveu, orando. Nessas 7 frases são impressionantes, e eu deixo aí para você aproveitar o seu feriado, não só passeando, mas meditando na palavra do Senhor e se preparando para o domingo da ressurreição, o culto da Páscoa, 8 horas da manhã no domingo aqui. A primeira frase, Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. À luz dessa frase, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês 3 verdades. 3 verdades revolucionárias, extraordinárias. 3 verdades dessa frase que são capazes de mudar a sua vida. Eu estou ainda arranhando o significado daquilo que eu vou falar. Eu ainda estou aprofundando nessas verdades. Mas eu queria desafiar você a guardar isso no seu coração, a anotar num papel, no seu celular, a meditar nessas verdades dessa frase. Porque eu sei que essas frases têm um poder, têm uma profundidade revolucionária. Essas frases mudariam o mundo, mudam a vida das pessoas, mudam o jeito de existir. E eu quero compartilhar com vocês 3 verdades revolucionárias dessa primeira palavra de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está sofrendo, Jesus está padecendo, Ele está nos ensinando. Primeira verdade, Jesus sofre por nós, Jesus sofre em nosso lugar, mas Jesus quer sofrer conosco. Nós ouvimos muito, nós falamos muito, eu já preguei muito sobre isso. O sofrimento de Jesus é substitutivo, é vicário, é expiatório. Jesus sofre o nosso sofrimento, a nossa condenação, Ele leva a justiça de Deus, Ele sofre em nosso lugar, Ele sofre por nós. Mas a gente fala muito pouco sobre sofrer
com Jesus. E entender o nosso sofrimento como um sofrimento aliado com o sofrimento de Cristo. Pegar o sofrimento que eu estou sentindo, e são muitos, e as pessoas hoje têm vários tipos de sofrimento, e ligar ao sofrimento de Cristo. Mas como? O que significa, pastor? Então eu vou mostrar para você, na palavra de Deus, eu vou citar alguns textos bíblicos, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, para você conferir. Então, Filipenses capítulo 1, verso 29, Filipenses 1, 29, eu vou abrir junto com você, Filipenses 1, 29, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, 29, diz assim, palavra do Senhor, Paulo está escrevendo àqueles irmãos e diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Paulo está dizendo que existe um tipo de sofrimento que é por causa de Cristo, e que sofrer por causa de Cristo é uma graça além da graça da salvação, além da graça do perdão. Assim, eu estou sofrendo por Cristo, é por causa de Cristo, do seu reino, e isso é uma graça que excede a graça da salvação, e não são todos os salvos que recebem essa graça. Então, quando os apóstolos foram perseguidos ali em Atos 4 e ameaçados de morte, eles louvam a Deus por isso, porque eles foram considerados dignos de não somente crer, mas de sofrer por Cristo. Aí você passa uma página de Filipenses, vai para Colossenses, que é um texto que eu tinha dificuldade de entender, Colossenses 1, 24. Olha esse texto, Colossenses 1, 24. Diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aí você lê esse texto e fala assim, viu, mas o sofrimento de Cristo não foi completo? As aflições de Cristo não foram completas? Como é que Paulo fala aqui de preencher o que resta das aflições de Cristo? Então, observe que o sofrimento de Cristo é suficiente para a salvação, é suficiente para nos perdoar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida, mas a edificação da igreja, a missão da igreja, a proclamação do Evangelho, o Evangelho, a mensagem do Cristo crucificado, para ela se expandir, tem um sofrimento na missão. E Paulo está sofrendo esse sofrimento. Tem um sofrimento que resta, é o sofrimento da expansão, da proclamação, da missão, e eu vou preencher os meus sofrimentos, eu estou sofrendo por causa da igreja de Cristo, da expansão da igreja, do crescimento da igreja, da missão da igreja. Eu estou sofrendo pela igreja, e as aflições de Cristo são suficientes para salvar, mas a expansão, a edificação, o crescimento da igreja requer sofrimento. Martinho Lutero dizia que a marca da igreja, além daquelas que a gente conhece, pregação, administração dos sacramentos, disciplina, uma marca da igreja é o sofrimento, porque você sofre pelos outros. Você tem o sofrimento de Cristo, de sofrer pelos que não conhecem, pelos que estão perdidos, pelos que estão desviados, pelos que estão fracos, por aqueles que não creem. Você sofre por eles, e Paulo sofre. E Paulo diz, como uma mãe que está sofrendo as dores de parto, eu sofro essas dores, para que vocês conheçam Cristo e tenham Cristo formado em vós. Olha que coisa impressionante, o apóstolo se compara como uma mãe sentindo dores de parto pela salvação daqueles irmãos, ao sofrimento pelo outro, ao sofrimento pelo que não conhece, ao sofrimento pela missão, pela propagação, pela ajuda, e ao sofrimento com Cristo. E aí eu chamo você a abrir em Colossenses 4,
Hebreus 4, passe algumas páginas da sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 15, veja o que o autor diz, Hebreus 4, 15, capítulo 4, verso 15, ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Com paixão. Paixão é dor. É por isso que a gente fala paixão de Cristo, de onde vem a palavra patos, patologia. A dor, a paixão de Cristo. Jesus tem compaixão das nossas fraquezas. Ele sente a nossa dor, porque ele foi semelhante a nós, humano. Ele sentiu sede, fome, frio, rejeição, traição, abandono. Todas as dores humanas, Jesus sentiu. Ele não pecou, mas ele se compadece, ele sabe, ele sente. Aí, mesmo Hebreus capítulo 5, versículo 7, outra página. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aí preste atenção, como é que Jesus, sendo filho, ele aprendeu obediência? Como é que ele foi aperfeiçoado? Ele já não era aperfeiçoado, ele já não era o filho de Deus. Observe que Jesus não tinha a experiência completa do sofrimento. Ele foi completo, aperfeiçoado, ele foi completo nas dores humanas, nos sofrimentos humanos, nas tristezas, nas angústias, na dor física, na dor emocional, na dor espiritual. Jesus foi aperfeiçoado, ele foi completo naquilo que ele sofreu. Se ele tivesse passado pela vida sem sofrimento, ele não seria um ser humano completo e não seria o autor da nossa salvação, e não poderia se compadecer daquele que sofre. É por isso que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com as marcas dos pregos, para dizer: o nosso Deus é um Deus ferido, é um Deus que sofre, não é um Deus que está distante, indiferente, não é um Deus que está alheio, não é um Deus que abandonou, é um Deus que sabe, mas ele sabe por experiência própria. Ele sabe o que é a dor, ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas como é que eu entendo isso? E o John Stott diz um negócio muito interessante. Ele diz: porque o problema do sofrimento humano é o que os ateus alegam. Como é que Deus, Criador Todo-Poderoso, deixa uma criança nascer com câncer, deformado, um bebezinho inocente? Como é que Deus permite tanta desgraça, tanta dor, tanto sofrimento nesse mundo? E aí John Stott diz uma frase lapidar, guarde essa frase para você, guarde isso aí com você. Ele diz assim: na cruz Deus não somente justifica pecadores, na cruz Deus justifica a si mesmo. Na cruz Deus não somente justifica pecadores, na cruz Deus justifica a si mesmo. Porque na cruz Deus sofre. Não há uma dor de uma criança inocente que Jesus não chore junto. Não há dor que o ser humano carrega, que não seja pelo seu pecado, que Deus não sente, não chora, não derrama lágrimas, não está junto nessa dor. O nosso Deus é um Deus que sofre, que é solidário, que segura a mão, que sabe, que não é indiferente. É um Deus que sofre junto e diz para você e para mim.
Talvez o seu sofrimento não seja por causa de Cristo, martírio, perseguição, mas talvez você esteja sofrendo com a enfermidade que não tem cura. E você já orou, já buscou e está sofrendo, e a forma como a gente lida com o sofrimento, a forma como a gente lida com a dor, expressa o Deus que a gente serve. A nossa dor e o nosso sofrimento testemunham da graça de Cristo, do avanço do reino, da veracidade do Evangelho, do conforto de Deus, da presença da graça, da manifestação de Deus conosco. Não só o porquê, mas como eu lido com isso. Você pode pegar a sua dor, seu sofrimento e entregar para Deus, e abraçar a sua cruz e dizer: Deus, eu aceito, porque eu sei que eu não estou sozinho, eu não fui abandonado, eu sei que o Senhor chora comigo, eu sei que o Senhor sente comigo, eu sei que o Senhor se padece comigo, eu sei que o Senhor me carrega no meio da dor. E isso completa as aflições de Cristo, porque o testemunho e o nome de Deus é glorificado. Deus sofre conosco. Então o crente sofre diferente. Ele sofre chorando com Cristo, confiando, entregando, consagrando, descansando, lamentando. Mas ele não chora blasfemando. Ele se entrega, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou me sentindo desamparado, mas eu sei que Tu és o meu Deus, que nunca me deixa, que nunca me abandona, que nunca me desampara. Na cruz Deus sente a dor desse universo. Na cruz Deus absorve as dores dos seres humanos. Na cruz Deus sabe, Deus conhece. E Deus sente a sua dor. Você sabia disso? Você sabia que talvez você esteja um grande sofrimento, e você fica perguntando por quê não resolve nada. Você só tem que procurar como que eu vou experimentar a graça de Deus no meio desse sofrimento e vou glorificar a Cristo. Como que eu vou sentir a presença de Cristo no meio disso aqui e o reino de Deus vai se manifestar na minha vida? Que oportunidade gloriosa de mostrar que Jesus vive na minha vida, porque eu vou glorificá-lo nessa hora e Deus vai ser exaltado. A forma, a maneira, a reação, o meio, Cristo sofre conosco. Se a gente tiver essa percepção, meus irmãos, a gente para de reclamar. Se você tiver essa compreensão, você para de questionar. Se você sentir que o coração de Deus é um coração que sofre, mas sofre com a gente, que as mãos de Cristo são as mãos furadas, que Deus não é um Deus distante sentado no seu trono, é um Deus que carrega as nossas mazelas e que é solidário com você e comigo. Essa semana eu fui visitar o pastor Hélio Barbosa. O pastor Hélio teve uma rádio FM aqui em Botucatu durante muitos anos, e ele era cadeirante, por causa de um acidente, é cadeirante, e o pastor Hélio perdeu a sua esposa, que era as suas pernas, suas mãos. Ela faleceu há algum tempo. Ele também perdeu sua rádio. Ele também perdeu a igreja. E nós visitamos na casa dele, os irmãos ajudaram, mandamos oferta, ajudamos ele, temos ajudado. Ele está internado há um mês no hospital, ele não sente da cintura para baixo, tem umas feridas, umas coisas lá. E esse homem não expressa em nenhum momento murmuração, nem reclamação. O homem que perdeu tanto, ele diz assim: eu quero que Deus me dê mais alguns anos para continuar pregando o Evangelho, ganhando vidas para Jesus.
E eu só tenho que agradecer, porque Ele está comigo. Ele não me deixa, Ele não me desampara. Eu sei que nada pode me separar do amor de Cristo. Naquele leito de hospital, ele passou o aniversário dele e toda a equipe ali fez uma grande festa para ele. Ali tem um homem que tem uma presença sobrenatural e espiritual. Um homem que perdeu muitas coisas, mas não perdeu o principal. Não perdeu a sua vida, o seu propósito, o seu significado. Cristo está comigo aqui nesse leito. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sofra, meu irmão, mas sofra como crente. Chore, mas chore como crente. Desabafe, mas desabafe como crente. Chore as lágrimas de Cristo. Reparta as dores com Cristo. Veja o seu sofrimento pequeno no sofrimento maior, no quadro redentor do sofrimento de Cristo que está redimindo o mundo. Você sofre por alguém, por seu filho, seu marido, sua esposa. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Sofra, abrace, pare de negar, pare de reclamar. Mas saiba que Jesus está sofrendo com você. Amém? Poderia parar por aqui, mas tem a segunda e a terceira verdade. Segunda, verdade revolucionária. Jesus na cruz se recusou a ser vítima. Jesus se recusa a ser vítima, mas Ele é o autor, Ele é o sujeito, Ele é o agente da sua subjetividade, Ele é o agente da sua história e da sua alma. Jesus já nasceu sabendo que iria morrer o pior tipo de morte. Ele já carrega o peso de Isaías 53. Ele será levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele vai carregar o pecado do mundo inteiro. Ele já nasce sabendo que vai morrer jovem. Imagine você na sua infância, você sabe, eu não vou passar de 33 anos, vou morrer uma morte terrível, cruel, lancinante, eu vou experimentar o inferno na terra. Agora imagine, se Jesus caísse na armadilha do vitimismo. Eu sou um coitado, eu nasci para sofrer, a minha vida não presta, tudo dá errado para mim. Se Jesus olhasse para si mesmo com essa mentalidade que muita gente vive hoje, muita gente que sofreu na infância, que sofreu isso, carrega essa ferida, essa rejeição, essa dor, esse trauma, lambe isso e vira o troféu da sua vida. Ah, eu sou assim porque meu pai me abandonou, eu sou assim porque minha mãe me deixou, eu sou assim porque me deixaram, porque fui pobre, passei fome, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu sou desse jeito. Aí a gente pega a dor, o sofrimento, pega o que fizeram com a gente e se torna essa vítima da vida. Ah, eu sou assim por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Agora eu pergunto para você, enquanto Jesus viveu aqui nessa terra, Jesus ia para um banquete, ele comia, bebia, festejava e celebrava. Jesus, para o horror dos crentes que somos nós, Jesus dançava, irmão. Jesus dançava. Os crentes assustam, mas Jesus dançava, não tinha festa judaica sem dança, meu irmão. Não sei de onde que a gente tirou que dança é pecado. A Bíblia está cheia de dança. Agora, Jesus celebrava a vida. Quando ele ia rir, celebrar, ia para a festa de casamento, ele celebrava, ele se divertia, ele desfrutava, ele celebrava a dádiva de existir, de ser humano, de ser gente, de comer e beber, de partilhar, de celebrar a existência com alegria, devoção e intensidade. Jesus é assim. E Jesus não olhou para si mesmo como um coitado, com dó de si mesmo. Pobrezinho que eu sou, vou sofrer, a minha vida vai acabar, não vou ter filhos, não vou me casar. Jesus
não se tornou, irmão, vítima. Todos o xingaram ali na cruz. Todos queriam que ele fosse violento. Todos queriam que ele reagisse. Todos queriam que ele revidasse. Se tu és o Cristo, desce dessa cruz, manda os anjos, manda o seu exército, manda o seu poder, mostra, faz o sinal, faz uma maravilha. Mas Jesus não é influenciado pelos outros. Guarde essa frase, de um monge alemão chamado Anselm Green. Guarde essa frase. Todos nós nascemos como originais, mas a maioria de nós vai morrer como cópia. Guarde essa frase. Jesus era o original de Deus. A vida toda a gente nasce para ser quem Deus criou para que a gente fosse e existisse. Mas os outros vão colocando as suas expectativas sobre nós. Eles queriam que Jesus fosse um Messias bélico, político, militar. Eles queriam que Jesus fosse assim, dessa maneira. Mas Jesus diz assim: vocês não têm o poder de transformar o meu interior. Os guardas, os soldados, vocês podem bater no meu corpo, mas o que eu sinto, vocês não têm poder sobre a minha alma, sobre a minha subjetividade. Vocês podem me matar, mas eu perdoo, eu amo, eu não odeio, eu não nutro vingança. Eu sou o autor das emoções da minha vida, eu e o meu Pai. Em João 14:30, quando Jesus ora, quando ele conversa com os discípulos, ele diz assim: o príncipe desse mundo vem aí, ele está perto de ser preso. Ele diz assim: mas o príncipe desse mundo não tem nada em mim. Não tem nada desse mundo em Jesus. Jesus não odeia, Jesus não revida, Jesus não pragueja. O Pilatos, o Herodes querem instigá-lo, ele fica calado. Ele é o sujeito, ele não é a vítima. Ele não é levado pelas circunstâncias, ele não é sequestrado pelas suas dores. Ele não vive preso ao que está lhe acontecendo, ele sabe quem ele é. E em João 10:17 ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Aleluia. Ninguém tem poder de fazer Jesus odiar. Ninguém tem poder de fazer Jesus desejar o mal. Porque ele sabe quem ele é um filho amado do Pai, aleluia. E Jesus escolhe perdoar. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí, meus irmãos, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso. A pessoa que vive com o complexo de vítima, uma vez eu vi um pastor falar, isso é verdade, quem carrega o complexo de vítima, ele não precisa nem do diabo para acabar com a vida dele, porque o vitimismo é o diabo, porque o vitimismo é assim, não, é tudo culpa dos outros. Não, eu sou bravo assim, é porque eu não tive amor, eu não tive dinheiro, eu sou ansioso assim, é por causa disso, eu sou isso, é por causa daquilo. Então a gente tem um monte de coisa, não, eu sou briguento assim, é porque eu fui criado num ambiente sem amor, eu sou assim mesmo, é por causa disso, é porque eu tenho muito trauma, é porque eu tenho muito problema, é porque eu tenho muita rejeição, você pode falar um monte de coisa. Você está vivendo sequestrado, aprisionado pelas suas dores, pelos seus traumas, pelos seus bloqueios, pelas suas rejeições, mas você precisa tomar uma decisão. E a decisão é: qual é a pessoa que eu quero ser? Como é que eu quero viver? Quem é que eu sou? E Jesus sabe quem ele é. Não é aquela cruz maldita, não é o cuspe, não é o açoite, não é a chicotada, não é o prego na mão, não é a dor lancinante, não é o juízo de Deus, não é nada disso que vai fazer Jesus mudar quem ele é.
Eu sou um filho amado do Pai, e o mundo não tem poder de me fazer odiar. Eu vou perdoar, aleluia. Então você precisa tomar uma decisão. Fizeram mal para você, você fica fazendo 30 anos de terapia. Não, porque você tem que negociar, a terapia é boa, não estou falando nada contra isso, ok? Não estou tirando, mas aí você vai, porque meu pai me abandonou, minha mãe me colocou na lata de lixo, e aí você fica nesse negócio e tal, e aquele trauma, aquele sofrimento, porque meu pai era isso, aquilo outro, um monte de coisa. Mas a solução é simples. A solução é simples. Minha mulher me traiu, meu marido me traiu, aquele desgraçado, eu quero matar, eu quero roubar, eu quero... Você vai ficar, a vida toda você vai ficar preso nesse negócio. Agora você precisa tomar uma decisão. A solução é simples. A solução é você falar: Senhor, eu decido, eu escolho perdoar. Eu vou perdoar. E Jesus vai me dar força para perdoar. E ninguém vai mandar em como eu sinto. Porque o que o mal faz com a gente é nos transformar em malvados, em desejar o mal, em revidar, em vingança. Estamos viciados em vingança. Mas Jesus sabe quem Ele é. E na hora da cruz, Ele intercede pelos pecadores, pelos seus algozes. Perdoa-lhes, Pai. E no mundo moderno, talvez ninguém ilustrou isso daqui, não tanto como Jesus, é claro, mas parcialmente, sinalizou, em uma história conhecida, foi o Nelson Mandela. Mandela foi criado na igreja metodista e carregou princípios cristãos na sua história. E o Nelson Mandela ficou preso 27 anos, numa prisãozinha de poucos metros. E quando ele saiu da prisão, ele percebeu o seguinte: eu posso passar o resto da minha vida preso, com ódio, com revolta, com ressentimento, com mágoa com Deus, mágoa com a vida, mágoa contra a política sul-africana que me colocou nessa prisão, e eu perdi 27 anos da minha vida. Mas o Nelson Mandela escolheu outra coisa. Eu posso passar a vida inteira preso ali, se eu carregar ódio dentro de mim. Eu vou ficar preso a vida inteira. Mas ele falou: eu decidi perdoar os meus algozes. E aí se tornou presidente da África do Sul e colocou o perdão como política pública. O único presidente na história que instituiu uma comissão política de perdão e reconciliação para aqueles que foram vítimas perdoarem, porque ele dizia: nós não vamos conseguir curar essa nação sem perdão. E você não vai conseguir curar a sua vida, a sua família, seus traumas, suas doenças, nada disso, se você continuar sequestrado e olhando para si mesmo com pena de si mesmo, coitado, coitadinho de mim. E parar de dar desculpa e dizer: não, Senhor, eu perdoo, acabou esse negócio. Eu vou parar de usar a minha dor como um troféu, como uma ferida, como uma desculpa. Acabou. Perdoa, Senhor, meu pai, minha mãe, meu tio, meu esposo, meu filho, perdoa. E em nome de Jesus, está perdoado, aleluia. Você só vai para frente se você perdoar. Você só sai do lugar se você perdoar. Você só vai viver se você perdoar. E Jesus diz: eu não vou ser vítima. Vocês podem fazer tudo, mas aqui vocês não mandam. Isso que Nelson Mandela também falou. Eu estava preso ali, mas a minha alma estava livre. Eles tinham poder sobre o meu corpo, mas não sobre a minha alma. E o que eu sinto, o que eu penso, o que eu desejo, é só Deus que vai dominar. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira verdade, meu irmão. Essa frase da cruz de Jesus destrói o ciclo de ódio e vingança. O ser humano é violento. Desde Caim e Abel, que o irmão matou seu irmão, a violência vai crescendo, a escalada da violência, da agressão, da guerra, vai se propagando na história humana. O ser humano é violento. A violência era o peso do Império Romano. Qualquer rejeição, qualquer revolta, qualquer ameaça ao domínio de Roma, violência, prisão. A crucificação era uma morte
com humilhação, com vergonha, com a exposição, com a demonstração do poder bélico militar de Roma. E o ódio, irmãos, ele vai crescendo no mundo, ele vai aumentando no mundo. Hoje, de acordo, se você seguir algumas classificações, que as classificações variam, o que é um conflito e o que é uma guerra, então varia, normalmente é pelo tanto de mortes. Então hoje está acontecendo no mundo 120 conflitos armados e guerras, hoje, 120 lugares, há guerras civis, conflitos armados, milícias, morte, matança, desgraça e destruição. Todos que você conversar, eles vão dizer, eu tenho razão, a minha causa é justificável, a violência é justificável, eu faço isso porque eu estou lutando por causa disso. Aí você entra no âmbito internacional, a guerra do comércio agora, com as taxações dos Estados Unidos e a guerra e o revide, vamos revidar, vamos isso, vamos aquilo, e os senhores da guerra estão se movimentando, e as guerras vão aumentando. Então só para você dar uma olhada, no Iêmen, já mataram mais de 300 mil mortos, Burkina Faso, Somália, está em guerra há mais de 20 anos, Sudão, Mianmar, que além da guerra civil teve o terremoto, Nigéria, Síria, a República Democrática do Congo, sem falar de Ucrânia, Israel, Palestina e as outras guerras, são muitas. A gente nem ouve falar porque é lugar comum, tem umas que estão há 20 anos, 30 anos, os países estão acabando, e as pessoas estão se matando. Aí você vai para o Brasil e fala assim, a guerra do trânsito, a guerra no lar, o feminicídio, a morte, isso, aquilo, a violência, é só você ligar um jornal e a violência está lá, e a notícia boa não vende, mas a notícia ruim atrai atenção, quantos morreram, quantos, é isso, é aquilo, e vai, isso é o mundo, e o mundo é assim, e assim a escalada do ódio, da vingança, vai crescendo. Vamos ser bem sinceros assim, na hora que você quer assistir um filme assim para entretenimento, um filme bom não é um filme de ação assim, que tem um herói que se vinga, não, aqueles faroeste, que tem lá aquele grande latifundiário, que vai lá e toma a terra daquele pobrezinho, e rouba tudo dele, aí chega lá o Clint Eastwood, né? 7 homens e um destino, o antigo, que o moderno não é tão bom assim, né? Chega lá, aqueles pistoleiros, vai lá, vai pegar aquele desgraçado, vai matar, vai dar tiro, e aquilo, você assiste aquilo, você vai, uau, que coisa maravilhosa, não é? A vingança, pela injustiça, pela maldade, o senso humano, a gente gosta disso, é atraído por isso. Quando o Rambo pega a sua faca e vai, vou vingar os coitadinhos ali, você fala, agora sim, aí você vibra, dá quase um glória a Deus, não é? Glória a Deus, agora esses caras vão ver o que é bom para a tosse. Agora chegou o defensor dos fracos, a vingança, a gente gosta disso, o malvado, o perverso, esse desgraçado. Só que a vingança gera mais vingança, sempre vai sobrar um que vai manter o ódio e o ciclo funcionando. Quando Israel foi invadido 2 anos atrás, em outubro, naquela festa, a gente ficou assustado de ver um filho terrorista ligando para o pai. Ele falou, pai, eu matei tantos e tantos judeus, e o pai dava glória a Alá, e eles estavam em êxtase, porque é vingança, porque já mataram alguém dele, e ele agora está matando, e vai matar de novo, e essa guerra não tem fim, isso não tem fim, a escalada de ódio, de vingança e violência não tem fim. O que significa a cruz de Jesus Cristo, meus irmãos? Por que a cruz é tão importante? Porque cantamos a mensagem da cruz, porque na cruz Jesus acaba com o ciclo do ódio, do mal e da vingança. Naquela cruz Jesus diz, aqui não. Naquela cruz Jesus diz, aqui o ódio não vai imperar, aqui eu não vou revidar, aqui eu não vou retaliar, eu escolho sofrer. E ele ora
Pai, perdoa. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que eles estão fazendo, Pai. Eles estão cegados pelo ódio. Eles estão nas trevas. Pai, perdoa. E em Jesus Cristo o ciclo acaba. Tem rixa na sua casa, na sua família? Tem irmão que não fala com o tio, com outro irmão, com a irmã, com o sobrinho? Tem briga por herança na sua casa? Você conhece brigas familiares assim? Você conhece isso dentro de casa, dentro da família? Jesus toma essa decisão. Aqui em mim acabou o mal e o ódio. Eu decido perdoar. Aqui o mal acaba. Hoje é o domingo de Ramos. E eu sempre li o Salmo 2 e eu ficava intrigado quando diz que as nações e os homens se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido. Depois Atos 4 diz que isso se confirmou em Pilatos e Herodes, eles se juntaram contra o Senhor. Só que lá no Salmo 2 diz que o Senhor ri dos tiranos dessa terra, que o Senhor zomba desses homens. E hoje, meditando nesse texto, eu percebi que uma das risadas de Deus é a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus pega um jumentinho, filho da jumenta lá, um filhotinho, cresceu agora. E Jerusalém está esperando um Messias político, com um exército, para promover uma revolta, uma revolução sangrenta, para expulsar os desgraçados dos romanos, para perpetuar o reino de Israel na terra. Eles estão esperando um homem com riqueza, poder. E aí vem Jesus entrando, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é Jesus sentado. Um homem adulto não anda no jumentinho. Vem Jesus sentado no jumentinho. E eis aí o teu rei. Por quê, meus irmãos? Porque Deus ri e zomba da nossa busca de poder, glória, riqueza, ostentação. Deus zomba todo o poderio bélico militar de Roma, toda aquela suntuosidade dos seus templos, edifícios, exércitos, carruagens, tudo aquilo o Senhor está zombando. Sabe por quê? Porque ali naquele jumentinho, em cima daquele jumentinho está alguém que não precisa. Ele não precisa de exército, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de riqueza, ele não precisa ostentar, ele não precisa aparentar. Ali naquele jumentinho está vindo o verdadeiro rei. Ali está vindo o justo, o íntegro, o santo, o puro, a verdade, a vida, o Deus encarnado. Ali está um homem sem pecado, porque ele é suficiente por quem ele é. Aleluia. Toda a glória dessa terra se desvanece, porque ali, naquele espetáculo patético aos olhos dos homens, está a glória de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Montado naquele jumentinho está o Senhor dos senhores, e Ele não precisa de nada, porque Ele é suficiente. Ele é a paz, Ele é a salvação, Ele é a vida, Ele é a vitória. Nele está tudo que eu e você precisamos e que o mundo não conhece e não pode conhecer. Ele está o esplendor da glória. É por isso que ele diz: eu venci o mundo e vocês também vão vencer. O mundo me tentou. O mundo tentou me seduzir, mas o mundo não teve 1 centímetro em quem eu sou. Eu sou o filho amado do Pai.
Eu sou a expressão exata do seu ser. Eu sei quem eu sou. E naquela cruz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vamos orar? Feche os seus olhos. Você está sofrendo? Alguém causou dor em você? Você olha para si mesmo com dó, com pena. Você tem vivido uma vida que não é a sua. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Se você tem sofrido, você vai colocar a sua dor junto às chagas de Cristo agora. Você tem carregado uma depressão, um coitadismo existencial. Jesus veio para morrer, mas Jesus morreu vivendo, Ele não viveu morrendo. Você vai decidir viver, vai decidir perdoar, vai decidir amar. Fizeram mal para você, mas você vai perdoar. Você não vai revidar com o mesmo mal, porque você é de uma nova natureza, você tem um novo coração. Machucaram você, mas esse machucado não vai determinar quem você é. Feriram você, mas essa ferida vai ser curada pelo sangue de Cristo. Você tem planejado o mal para alguém, mas hoje você vai perdoar. Vai entregar para Deus e vai se apropriar do perdão. Se você nessa noite quer tomar essa decisão, eu convido você a ficar em pé onde você está, e eu vou orar por você e com você nessa hora. Fale: Senhor, eu quero perdoar, eu quero amar, eu recuso a revidar o mal com o mal, eu venço o mal com o bem. Senhor, eu não vou viver sequestrado pelas minhas dores e os meus traumas. Eu vou viver como o Senhor me planejou para viver. Feche os seus olhos, se você quiser tomar essa decisão. Fique em pé onde você está e vamos orar ao Senhor. Fique em pé, fale com Deus, coloque diante do Senhor. Deus sabe. Coloque a sua mão no coração. Coloque a sua mão no coração. Eu quero entregar as minhas dores e os meus sofrimentos a Ti, Senhor. Eu quero decidir perdoar e amar. Eu vou vencer o mal com o bem. Eu vou ser o sujeito da minha história. Aqui dentro de mim é o Teu amor que vai reinar, é a Tua bondade que vai reinar. Aqui não vai ter pensamento ruim, Senhor, porque eu sou Teu filho, comprado pelo Teu amor. Eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido me libertar. Eu decido, Senhor. Sim, meu Deus e meu Pai, nós queremos levar as nossas dores e colocá-las junto com as dores do Cristo. Nosso sofrimento, nossas chagas, nós colocamos junto com as chagas do Filho de Deus, porque Ele sofre comigo, Ele sente comigo, a sua mão está comigo, e eu não estou sozinho. Ah, Senhor, eu vou experimentar a Tua doce graça nas horas mais difíceis, e Senhor, nessa hora, eu decido perdoar, amar, perdoar a vida, Senhor. A vida que foi tão sofrida, tão injusta comigo, eu perdoo em nome de Jesus. Eu não vou ser vítima, eu não vou ser um coitado, porque eu sou um amado de Deus. Não é o mundo, não é o malvado que vai determinar o que eu sinto, é o Senhor Jesus que vai determinar o que eu sinto, e eu sinto o Teu amor, e eu venço o mal com o bem, eu declaro o Teu perdão, eu declaro a Tua graça sobre os meus algozes, sobre as minhas feridas, sobre os meus machucados, sobre os meus traumas. Eu decido e recebo a Tua cura, em nome de Jesus.
eu quero seguir em frente de cabeça erguida, eu não quero viver, Senhor, me martirizando, eu quero viver a vida plena e maravilhosa que o Senhor tem para mim. Senhor, eu declaro que o mal chegou ao fim na minha vida, na minha história, na minha casa, no meu lar, nos meus filhos. O mal terminou, porque quem reina aqui é Jesus Cristo ressurreto. O mal não tem poder, o príncipe desse mundo não tem poder, porque o maior poder desse universo é o amor de Jesus. Esse é invencível, esse é indestrutível, esse jamais acaba, e eu vou viver, eu vou falar, eu vou andar, eu vou pensar o teu amor, Jesus. É no teu amor que eu vou me apegar, é na tua graça, é no teu perdão, é na tua paz. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, cura as almas feridas, cura as dores da existência, cura os traumas, Senhor, quebra as amarras, destrói as cadeias, as algemas, liberta o teu povo, Senhor, para viver a vida exuberante do reino de Deus, a vida gloriosa do reino de Deus, que é a vida da bondade, da generosidade e da graça. Nós decretamos o fim do mal na minha história, na minha existência, e eu vou sentir, e eu vou ter o coração de Cristo, porque já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Eu vou viver a existência plena, abundante, maravilhosa, gloriosa, original, que o Senhor criou para que eu vivesse. Aleluia. Nós decidimos amar, nós decidimos perdoar, nós decidimos ser livres na tua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.